Oi, Andréia. Logo iniciaremos a nossa live. O capelão Erickson vai ser uma bênção, um testemunho que vai abençoar as nossas vidas. Mais um minutinho ali, ele está entrando. Como é bom estar aqui com vocês. Andréia, o Guilherme, Viviane, a Luana querida. Oi, Luana, minha querida. O capelão já está aqui. Já vamos aqui deixar ele entrar aqui para a gente começar a nossa live. Vai ser um tempo de bênção do Senhor, um tempo de testemunho, um tempo de falar do amor de Deus e ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é aquele que nos traz a nossa cura, a nossa saúde, nosso Deus que é a nossa salvação. Isso daí, vamos entrando, que bênção, Antônio Novaes. Oi, Antônio, você veio bem de viagem? Estava ali com você, na viagem missionária. Foi muito bom te conhecer, meu querido. Que bênção que você está aqui com a gente, viu? Maravilhoso. Guilherme. Isso aí, vamos entrando, vamos buscando em Deus aquilo que você precisa para sua vida, para a saúde. Isso daí. Vamos participando aqui da nossa live. Um tempo maravilhoso. Vai ser um tempo de bênção do Senhor. Escutar uma pessoa que passou por uma situação bem delicada de saúde e Deus restaurou a sua saúde. Amém? Deus é bom, Deus é bom. Na hora da nossa dificuldade, na hora que nós estamos felizes, na hora que nós estamos bem, sempre sai buscando em Deus, buscar a presença de Deus para nos ajudar em todas as nossas horas, em tudo em nossas vidas. Isso daí, enquanto vocês vão entrando, nós já estamos aqui ao vivo, bastante gente entrando, que bênção. Acho que eu já vou pedir aqui pro pastor Erickson entrar, né? Para estar com a gente aqui. Isso daí. Assim o pessoal já vai entrando, já vão entrando. Que bênção. Alan Erickson, pastor, abençoado por Deus. Pastor, já abri aqui para o senhor entrar. Isso daí. Isso daí, pastor. Bênção. Oi, pastor. Que bênção. Acho que a internet dele está um pouquinho lenta, mas já está aí, já pronto para a gente iniciar a nossa live. Oi, pastor. A conexão tá meio fraca ali do pastor, ou é a minha, mas espero que dê tudo certo em nome de Jesus. Pastor, está ali aguardando para a conexão dele. Espero que não seja a minha aqui, mas acho que não é, acho que é a dele mesmo. A minha está ok aqui. Isso daí. Vamos aguardar aqui o pastor, já está entrando. Ah, ele saiu. Eu vou permitir que ele entre de volta. Acho que é a conexão do pastor que está um pouco fraca. Mas vai dar tudo certo. Eu creio. Deus é maravilhoso. Vamos pedir aqui para que ele entre de volta.
E assim a gente vai esperando o nosso anfitrião aqui, o nosso querido pastor. Vamos esperar aqui ele pedir mais uma vez para entrar. Deixa eu ver onde que ele está aqui para a gente autorizar o pastor entrar. Que é o esperado da noite, né? Aqui eu pedi para ele entrar de volta aqui, capelão. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Ele caiu aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu peço mais uma vez para ele entrar. Aqui, Leandro, não. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos esperar ele entrar aqui. Vamos esperar o pastor pedir para entrar, para a gente poder iniciar aqui, mas assim vamos conversando um pouco. Essas lives são lives de orações, live de testemunho, para falar do amor de Deus, para dizer as coisas que Deus anda fazendo nas nossas vidas, o milagre de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Ele caiu ali, vamos ver se vamos conseguir que ele entre mais uma vez ali, pedindo para entrar, para que a gente... Vamos ver aqui se ele vai, capelão. Acho que caiu a internet dele, mas vamos esperar, vamos aguardar. Vai ser bênção esse tempo. Senão nós vamos ficar aqui conversando um pouco. A Andréia, que está comigo aqui, também deu um belo de um testemunho. Falou do amor de Deus, o que Deus fez na vida dela. Tem vários aqui que tem bastante testemunho. Tem várias pessoas aqui que têm testemunho para contar, mas hoje é a noite do pastor. Vamos ver se ele pediu para entrar aqui. Isso daí. Vamos entrar, pediu aqui. Não pediu ainda para entrar. Vamos ver aqui. Não pediu ainda para entrar. Vamos, pastor. Estamos te aguardando aqui. Não tem mais uma solicitação. Caiu de verdade a internet do pastor aqui, gente. Mas vamos esperar. Já pede de volta aqui para entrar. Isso daí. Vamos aguardar. Aguardando o pastor. O pastor Erickson é um capelão, é um pastor abençoado. Ele atua em vários hospitais em Curitiba. E ele estaria aqui com a gente, eu creio que ainda vai entrar em nome de Jesus, para contar para nós um pouco do que ele passou, como alguém que estava precisando. Ele está tentando entrar, vamos ver aqui. Está tentando entrar. Deixa eu adicionar. Capelão. Aqui, opa. Capelão, ver aqui. Aqui. Ele que precisou de orações e o Senhor o abençoou muito. Mas eu quero que ele conte para nós aqui. Ô, pastor! Que bênção! Estava aqui aguardando o Senhor e falando um pouquinho aqui do que Deus faz nas nossas vidas, Deus de milagre. Amém, não é, pastor? amém. Que bom que o senhor conseguiu voltar. Mas tudo Deus tem um propósito abaixo do céu, não é? Nas nossas Amém, vidas. amém, Amém? amém.
Pastor, eu estou muito feliz do senhor ter aceitado estar com a gente, estar comigo quando eu te convidei. O senhor aceitou a estar aqui nessa live. E eu sei que o senhor é um homem muito abençoado por Deus, Amém. um pastor querido que vai em todas as igrejas em Curitiba, vai levar o amor de Deus, vai levar a bênção de Deus. Deus ungiu o Senhor para cuidar de vidas. Amém. E é tão maravilhoso. Nós podemos levar o amor de Deus, contar para as pessoas depois, daqui a pouco o senhor vai contar, mas a gente ser participante da bênção de Deus na vida Sim, das pessoas. Não é maravilhoso? é uma bênção. Eu vou orar e eu quero que o senhor se apresenta aqui para nossos queridos que estão aqui junto com a gente. Tá bom, Amém? tá bom. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial, Amém. de algo maravilhoso que o Senhor fez nas nossas vidas, que o Senhor fez em cada vida aqui, Senhor. Que cada pessoa que esteja aqui, Deus, possa escutar isso, Deus, como forma de gratidão pelo que o Amém. Senhor tem feito, Deus, Amém. pelos milagres que o Senhor tem feito, Pai, Amém. nas nossas vidas, Pai, apesar de nós, Deus. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. Amém. Levar essa mensagem, levar essa palavra, levar aos ouvidos, Pai, chegar aos ouvidos, à casa das pessoas, Pai. Amém. Aqueles que estão hoje com desesperança, que hoje seja uma noite de esperança, Pai. Uma noite que pessoas possam receber a unção vindo, Pai, desse pastor tão querido, Deus. Amém. Que do Senhor recebeu um milagre, Deus. E que pessoas possam ser curadas, Pai. Amém. Em forma de gratidão, Pai, nós estamos fazendo essa live hoje para contar às pessoas do teu amor, da tua bondade e da tua fidelidade. Amém. Eu quero abençoar mais e mais a vida do pastor Erickson, que ele possa contar, Deus, os grandes feitos que o Senhor tem na vida dele, fez na vida dele e tem feito através dele, Pai, usando a vida dele para ajudar vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridão, conta aí. Eu quero que o senhor fale quem é o Senhor, porque muitos podem ser que não te conheça, mas eu sei que tem pessoas aqui que te conhecem. Sim. O meu nome é Erickson Chagas, eu sou pastor e capelão há 35 anos, e nesse tempo que a gente tem servido ao Senhor, eu tive a oportunidade de pastorear 2 igrejas, uma em Ponta Grossa, a Rio Verde, e aqui em Curitiba, a Igreja Batista do Bom Retiro. Sempre, desde que eu era jovenzinho, eu era voluntário em um hospital. Eu sou músico e sempre eu era chamado para levar o saxofone, o violão, para cantar e para levar a oração, a palavra de Deus para quem estava internado. Eu fui capelão no evangélico por 6 anos, no Hospital Evangélico Mackenzie, e também tive o privilégio de ser capelão missionário da Igreja Batista. Foi por 6 anos também aqui no Paraná, né? E agora, há 2 anos, vai fazer 2 anos, eu estava trabalhando no hospital, já havia tomado a primeira vacina, né? E num dessas visitas eu contraí o Covid. E a minha, digamos assim, a minha infecção, ela encontrou um campo fértil porque eu já tinha problema no pulmão. Então, para mim foi muito grave, porque o meu pulmão já tinha problemas e o coronavírus foi uma carga viral muito grande que eu peguei no hospital. E eu estou trabalhando já num livro que eu vou participar, que vai sair em em julho do ano que vem. E nesse livro eu vou falar sobre a matemática de Deus. Eu tinha 95% para morrer e 5% para viver. E Deus, através de 5%, me trouxe de volta. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus. Porque realmente a situação, eu posso estar comentando melhor dentro da palavra, né? A situação que eu vivi, né? Era a situação de morte mesmo. Porque não havia mais o que fazer, a não ser ir para a UTI, entubar e torcer para dar certo. E nisso o povo de Deus orou, clamou, de várias igrejas, várias denominações,
E hoje eu estou aqui por causa da oração do povo de Deus, né? Mas foi um milagre mesmo. Um milagre que a gente não esperava, mas que ao mesmo tempo a gente crê que pode acontecer, né? Verdade, verdade. O seu volume do seu telefone está bem alto? Tá no último? Dá uma olhadinha aí para mim. Tem uma amiga aqui dizendo que está com um volume meio baixo. Meio baixo? Deixa bem alto. Pus no máximo. Ok. Pastor, então, quando o senhor estava internado, foi feita uma campanha, várias igrejas, porque o senhor é muito conhecido, de vários dias e várias lives de oração ali pelo Zoom. Era muita gente orando pelo Senhor, mas como é bom saber que o nosso Deus poderoso, que responde oração, ouviu as orações do povo de Deus. Amém. Eu conheço lá do HC, uma vez que o senhor foi fazer uma cantata de Natal. Foi. E aquilo, já vamos voltar no seu testemunho, mas foi algo, sempre o senhor fazia aquela cantata, e às vezes nós revezávamos para descer, e ouvir ali o senhor cantando, e a sua voz, ela parecia que era algo do céu, era algo que elevava até o céu. Né? Amém. Eu já não estou mais, eu estou aposentada, mas ali no seu testemunho, o senhor fala que o senhor foi até o portão, o senhor viu o portão do céu. Nos conta um pouco aqui. Me conta um pouco como foi isso. Então, eu estou tentando pegar uma luz melhor, porque está meio escuro o meu rosto aqui. Mas assim, para mim tá para bom? mim, para nós também. Então, tá ótimo. Tá bom. O meu testemunho ele tem a ver com a questão que a gente chama de EQM, que é uma quase morte, né? Uma experiência de quase morte. Muitos pacientes de UTI passam por essa experiência que eu passei e sobrevivem para voltar e para contar. E, na verdade, eu contraí no hospital o coronavírus numa dose cavalar, fui levado para o pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora das Graças, e na hora que eu estava sendo medido a pressão, tanto de oxigenação como arterial, eu apaguei. E naquela que eu apaguei, eu só acordei, eu acho que algumas horas depois, porque chamaram a minha esposa para falar comigo, e ela entrou, fez uma oração, e a minha esposa ela, não é uma pessoa de chorar, ela quase não chora. E quando ela chorou, eu entendi que meu estado era muito grave. Mas o médico não declarou isso para mim, né? Ele só disse que era delicado e estavam tentando uma UTI para mim ali no hospital. E na hora que eu comecei a ser preparado para a UTI, que abriu uma vaga, né? E essa vaga abriu por causa da oração de vocês. E se não fosse a oração de vocês, não abriria essa vaga, não tinha essa vaga. Essa vaga surgiu, aconteceu, né? E quando isso aconteceu, eu senti no meu corpo quase que uma paralisação. Eu fui esfriando, e já não movimentava mais os dedos, as mãos, as pernas, e meu corpo estava gelando. Então eu entendi que eu estava partindo. E eu agradeci a Deus pelo privilégio de poder ter servido eles esses 35 anos, o privilégio de poder ter estado com a minha família. Tinha um outro plano. E eu acordei em seguida num vale, um bairro, uma rua, uma cidade cheia de pessoas gritando, sofrendo, gemendo. E quando isso aconteceu, eu disse assim, meu Deus, se eu estava partindo, eu tinha que partir para o céu e não para esse lugar onde estou. Aí me veio na mente aquele texto de Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E no que eu falei isso, eu senti que alguém pegou no meu braço e me puxou. E em seguida, a fração de segundos, no piscar de olhos, eu estava no céu, no portão do céu. E daí eu perguntei para aquele cidadão, que eu acredito que era um anjo, que lugar é aquele? Ele falou que era o vale da sombra
da morte. E que nós não precisamos temer, porque Jesus está conosco, mesmo quando a morte chega no vale da sombra da morte. E ali começou a minha experiência, né, de céu, que foi muito marcante, porque eu tenho que explicar isso para poder entender o que eu estou explicando, né? Nesse tempo que eu trabalhei no evangélico, eu tinha uma facilidade de evangelizar, de chegar nas pessoas que estavam partindo e convidá-las a fazer um concerto com Jesus. E eu convidava elas a entregar a vida para Jesus. E a maioria delas vinha a óbito. Tanto que o pessoal brincava, não chame o pastor Erickson para atender a pessoa, porque se ele vier, a pessoa morre. Mas não era por causa de mim, é porque as pessoas que estavam naquele período de final de vida, elas precisavam, a gente tem que ser muito objetivo. E não pregar inferno, mas falar do céu. E eu chegava, falava do céu para eles, eles aceitavam Jesus. E eu tenho uma agenda de trabalho, e nessa agenda eu anotei 102 pessoas que eu estive no leito de morte convidando a aceitar Jesus. E quando eu cheguei no portão do céu, esse anjo que estava comigo, ele disse, tem um pessoal que quer te abraçar, cumprimentar e ter um tempo com você. E veio um grupo de pessoas bem grande na minha direção. E quando eles chegaram, eu falei, quem são eles? Aí ele falou assim, esses são os 102 que você falou de Jesus no leito de morte e eles estão aqui te esperando. E eu disse, meu Deus, eles estão aqui. Ele falou assim, sim, o trabalho da gente, do Senhor, não é em vão. Então, se você fala do amor de Jesus com uma pessoa e ora para essa pessoa vai entregar a vida para Jesus, nem que seja na hora da morte. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é poderosa, é eficaz, é como uma espada de 2 gumes que corta lá entre espírito e alma e ela tem todo o poder. Então, se você compartilhou com um amigo, compartilhou com a mãe, compartilhou com o pai, com os irmãos, do amor de Jesus, não tema. Essa alma vai ser de Jesus. E Jesus vai usar essa semente e frutificar naquele coração. Aí eu comecei a abraçar eles e tal, e eles me abraçarem, e eles foram se identificando, e eu comecei a lembrar quem era quem, quando que foi, como que foi. E quando eu terminei de cumprimentar eles, o anjo falou assim, eu disse assim, bom, então, eu estava num jardim grande, bonito, e chegava gente do mundo todo, pessoas da Índia, pessoas da África, pessoas da Europa, pessoas da América Latina, pessoas da Austrália, Nova Zelândia. E esse pessoal ia chegando e a gente ia cantando recebê-los. Quando eles estavam chegando, na frente da gente tinha um rio. E do outro lado do rio, a Jerusalém Celestial. E era uma cidade maravilhosa, linda, que eu acho que a gente não tem muita palavra para descrever de tão bonita que é. Aí o anjo me falou assim, depois que as pessoas são ministradas aqui, elas atravessam o rio, andando sobre a água e entram na Jerusalém Celestial. Aí eu falei, que joia, então vamos lá. Ele falou, não, você ganhou essas pessoas para Jesus no leito de morte. Você tem que ensinar a Bíblia para eles. Você tem que ensinar o plano de salvação para eles. Você tem que ensinar quem é Jesus para eles. Você está aqui para dar uma palestra para eles. E naqueles 10 dias que eu fiquei em coma na UTI, eu nem sei quanto tempo era lá no céu, eu fiquei ministrando a palavra de Deus àquelas pessoas, que é exemplo do ladrão arrependido ali do lado de Jesus na cruz, aceitou Jesus. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquelas pessoas estavam me esperando para eu ministrar o Senhor Jesus na vida delas. Eu comecei no leito de morte, eu concluí no portão do céu. E é interessante, Ivanilda, que cada vez que a gente fazia uma palestra, tinha um intervalo. E nesse intervalo, a gente podia interagir com outros grupos que estavam sendo ministrados ali perto da gente.
E eu conheci pessoas da Rússia que morreram afogadas no gelo e aceitaram Jesus. Eu conheci pessoas que estavam na China, foram torturados e morreram por amor de Jesus. Eles estavam todos ali, sendo ministrados pelo Senhor. E quando a gente estava falando, não precisava comer, tipo, coffee break aqui na Terra, né? Não precisava de lanchinho, de bolachinha, de suco, de café. Lá a gente não tem fome. E lá não tem relógio, não tem hora. A gente não sabia se era dia ou era noite, porque sempre era dia. Sempre era dia. Então, interessante que, a dados momentos, tocava uma trombeta, umas trombetas muito fortes, e todos nós se jogávamos no chão, com o rosto no chão, deitados. E eu perguntava, o que é esse momento? Ele falava, esse é o momento em que o Cordeiro é adorado em espírito e em verdade, por todas as pessoas que estão no céu, pelos anjos, pelos salvos por Cristo. Então, assim, é fantástico. Lindo demais. Que experiência linda. Mas me conte mais, e daí? Como o que mais que o senhor viu lá? Essa questão de adorar, de se jogar no chão e adorar o Senhor. O senhor chegou a ver o Senhor? Jesus eu não cheguei a ver. Não. Não chegou a ver? Não, porque teve... Tá. Eu tenho uma parte interessante disso, que eu não sabia, mas a gente sente cheiro no céu. E eu sentia cheiro, um cheiro de rosa, de flor, mas assim, muito gostoso, muito especial. Em qualquer lugar que eu andava ali no portão do céu, eu sentia esse cheiro. E eu perguntei para o anjo, esse cheiro do que é? Ele falou, é da rosa de Saron, é do lírio dos vales. Esse cheiro é de Jesus. E ele está em todo o céu. O cheiro da rosa de Saron, que é Jesus. Que lindo. E aí, o que acontecia? Em um dado momento, né, quando eu havia já passado os 10 dias e tinha terminado a minha ministração para esse pessoal, eu preparei eles para eles entrarem na Jerusalém Celestial e atravessar o rio. E quando eu estava começando a atravessar o rio com eles, e todos nós cantando, o anjo falou para mim assim, você não vai entrar agora, você vai ficar. Eu falei assim, eu vou ficar onde? Você não está morto, você está vivo. E você está lá na UTI. E você vai voltar para a UTI porque o povo de Deus estava clamando pela sua vida. Muitas pessoas. E essas pessoas que estão clamando pela tua vida, elas clamam ao Pai para que você volte vivo e que você tenha condições de voltar à obra do Senhor, fazer o trabalho de Deus. Aí eu falei assim para ele, não, mas eu gostaria de falar com Jesus. Aí ele falou assim, se você falar com Jesus aqui, você não vai voltar. E por causa das orações do povo de Deus, você vai voltar. E ele falou assim, era desejo do Pai que você ficasse aqui. Mas as orações do povo de Deus mexem com o coração do Pai e mexem com o nosso coração. Nós somos movidos por oração. E você vai voltar. Daí eu falei assim, não, mas eu não quero voltar, eu quero ficar. Eu quero ver Jesus. Ele disse assim, quando você descer e você acordar na UTI, Jesus vai estar lá esperando você. Ele vai estar com você. E daí você fala para ele o que você quer falar. Lindo. O senhor sabe que a hora que eu estava preparando, os dias que eu estava preparando, que o senhor aceitou fazer essa live comigo, conosco aqui, vem os versículos que a gente vai preparando para isso. Jeremias 29:12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. É lindo isso, não é? Saber que você foi até o céu. Porque minha mãe também teve uma experiência muito linda. Não tanto quanto a sua. E ela não era cristã, depois que ela se converteu. E ela fala hoje que ela foi até o céu e que ela estava na UTI e ela ficou 28 dias entubada.
E ela fala que ela escutava uma voz que tinha um espelho, mas tinha uma outra senhora que ela acho que era minha avó, ela falava que era minha avó, e que falava, não, eu tô te esperando. E a outra voz dizia, não, ela vai voltar, não é o tempo dela aqui ainda. E ela falava, deixa eu ficar aqui, porque disse que era tão gostoso aquele lugar, tão calmo, mas não chegou nessa experiência tua de ver esse rio, de ver ali Jerusalém, a porta de Jerusalém. Mas ela disse que era tão gostoso que ela não queria voltar. Mas ele disse que ela ainda tinha que cumprir algo aqui na Terra. E era mesmo, porque ela não era salva ainda. Jesus permitiu, pelo jeito dela, o amor que ela tem por vidas, tinha e tem, Deus permitiu que ela voltasse e ela, anos depois, se converte, se arrepende dos seus pecados e se converte e foi batizada. E recebeu Jesus e foi batizada. Então, as experiências, a gente que trabalha no hospital, eu ainda trabalho fora, né, no particular, eu tenho essas experiências de ver o pessoa no leito da enfermidade, às vezes não vai mais para o hospital porque não tem o que fazer. E é algo lindo. O Senhor nos orienta, naquele momento no nosso coração, de falar do amor dele, de levar as pessoas a conhecer a Cristo, a entender que precisa entregar a vida para Jesus, né? Eu acho isso que é maravilhoso, é abençoador. É um ministério, né? É um ministério de levar a pessoa para o caminho. Então, sabe, eu questionava muito, Ivanilda, porque eu sei que Deus poderia ter me trazido de volta com meus 2 pulmões completamente restaurados. E, na verdade, é como se eu tenho um pulmão só, para o tamanho e para o peso que eu tenho. Eu tenho quase 2 metros, peso mais 100 quilos, então é insuficiente para a respiração que eu preciso. E eu tenho crise, falta de ar e tal. Aí, há um tempo atrás, eu estava questionando, mas com todo respeito ao Senhor, e falando para ele assim, por que o Senhor me trouxe de volta? Eu estou com essa limitação e eu não tenho pedido para o Senhor tirar, para o Senhor me restaurar por completo, fazer um milagre total e tal. Aí Deus me deu aquela palavra, de 2 Coríntios, que Paulo diz assim, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da carne. E o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí eu falei para Deus, mas como assim? Como é que eu vou fazer o ministério que eu fazia nos hospitais, esses 15 anos, o último que eu fiz, né, nos hospitais, se eu tô com essa limitação de falta de ar e tal? Aí ele só disse assim, a minha graça te basta. Então, o que tem acontecido? Pessoas têm aceitado Jesus comigo através do meu testemunho, pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, pelo direct do Instagram. Pessoas têm feito concerto, aceitado Jesus comigo, sem eu estar na casa delas, sem eu estar com elas no hospital. E recentemente, um senhor que ele já partiu com câncer, ele disse assim, eu quero que o senhor me fale como é que eu recebo, porque eu sinto que eu estou indo embora. E eu comecei a falar para ele e tal, e ele se emocionou. E passados uns dias, eu entrei no direct para falar com ele, aí a filha dele disse assim, capelão, meu pai está lá no lugar que o senhor esteve. E ele, antes de morrer, ele disse assim, eu sei que eu vou pro portão do céu, só que o pastor Erickson não vai estar lá para receber. Mas eu vou estar lá e eu quero receber ele quando ele chegar. E teve uma senhora também, e ela já era cristã e estava sofrendo também com câncer, e eu ficava ministrando na vida dela agora, não foi lá. E daí quando foi uns dias, ela sumiu, né? Ela não é aqui de Curitiba, e eu não conseguia falar com ela. E falei, irmã, eu tô aqui orando por você e tal. Aí entrou a filha dela, no lugar dela. E disse assim, pastor, a minha mãe está com Jesus no céu, e ela falou que ela vai ver tudo aquilo que o senhor viu e vai encontrar o senhor e conversar com o senhor lá. Então, a minha graça te basta, Ivanilda. Eu não sei de nada, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. Eu disse assim, eis-me aqui, me usa como o senhor quiser me usar, da maneira que o senhor quiser me usar.
Que Porque lindo. por causa dessa questão de respiração, eu tenho baixa oxigenação, preciso da bombinha de manhã, de noite, todo dia, aquela coisa. Só que agora eu tô tranquilo, porque Deus vai me Uhum. usar do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. E agora, recente, eu fui convidado para fazer parte desse livro, né, e escrever. Uhum. E eu falei assim, Uhum. puxa, não fui atrás de ninguém, não pedi livro, não pedi nada. E as pessoas me procuraram porque querem ouvir do meu testemunho, né? Que E eu digo lindo. para a irmã, assim, para a honra e glória de Jesus, é, não tem como. Lá é bom demais. Eu imagino. É bom Eu demais. imagino. E eu chorava depois que eu acordei na UTI. Chorava. Aí as meninas diziam assim, por que você está chorando se você sobreviveu? Aí eu falava assim, eu queria estar no céu com Jesus. Uhum. Eu queria voltar Uhum. para o céu com Jesus. E daí, com Uhum. isso, eu chorava, né? Só que agora eu não Uhum. choro mais. Agora eu agradeço a Deus por ter estado lá, Uhum. né? E com a Uhum. graça de Deus, voltar para lá. Uhum. Ai, que bom. Tem uma amiga aqui pedindo só para baixar um pouquinho o teu volume, porque parece que está dando interferência por causa da altura. Tá, eu baixei. É isso aí. Mas é muito lindo o seu testemunho. O tempo de oração que a igreja do Senhor, não só aqui em Curitiba, muita gente estava orando pela sua vida. E eu acredito também que as orações, eu acredito que é aquele que o Senhor ouvia lá, aquele quando deita o rosto no chão e ouve aquela adoração ao Senhor. É o povo de Deus clamando ao Senhor pelo aquele que está enfermo. E a gente assim, nem tem tanto, às vezes a gente nem conhece as pessoas e pedem para a gente orar, mas a gente entra com tanto amor naquela oração que é algo maravilhoso mesmo para a gente entregar o tempo assim para o Senhor por vidas. Eu lembro uma vez, eu trabalhava lá na tomografia, no Hospital de Clínicas, e eu cheguei lá e tinha uma moça muito inchada, ela tinha 22 anos. Eu não sei, eu não lembro o nome dela, alguém poderia falar também aqui. E aquilo eu me compadeci com ela. E eu orei com ela ali, mas eu falei, vou achar o telefone do pastor Erickson e vou ligar para ele. Eu liguei, eu falei, tomara que ele atende. Primeiro momento que eu já liguei, o senhor atendeu o telefone. Falei, pastor, eu sou fulana de tal, e eu preciso que o senhor vá orar com uma moça lá na UTI. O senhor foi na mesma tarde. Ela estava edemaciada, inchada, ela estava desenganada, ela estava entubada. Uma moça bem nova, ela é diabética, bem, assim, lá, muito alta a diabetes dela, ela estava com o rim comprometido, com os órgãos tudo comprometido. E a família disse que era só um milagre. E o senhor foi naquela tarde, lá orar com ela. Uns 2 dias que eu voltei para o trabalho, eu fui visitá-la, e quando eu pedi para entrar para ver ela, a moça falou, pode entrar. Eu entrei, ela estava sentada na poltrona e ela disse que teve uma experiência também, que foi ao céu e tal. Eu não me lembro o nome dela. Era uma moça bem nova. Aí ela falou assim, não, o pastor Erickson esteve aqui, mas eu escutava a voz dele antes de abrir os olhos. O senhor veja que lindo isso. O senhor Amém, veja que lindo, né? amém, amém. Então, Deus curou antes ela estava demasiada, mas ela estava ali, já tinha drenado tudo, já estava bem murchinha já, sem aquele líquido no corpo. Então ela falou, não, daqui uns 2, 3 dias eu vou embora. E depois eu volto lá, ela já tinha ido embora. Então eu vejo, assim, que o Senhor é muito usado por Deus. Se eu fosse contar todas as bênçãos que eu já ouvi do HC e testemunhei com os meus próprios olhos de pessoas que o Senhor cuidou no HC, lá no HC, fora os outros hospitais, seria assim, nós ficaria muito tempo aqui para a gente falar, né? Mas, assim, eu creio que o Senhor permitiu que o Senhor voltasse aqui. A graça dele te basta. Esse pulmão que o senhor está aí, que só está com um agora e o outro, o Senhor, a graça do Senhor vai te bastar nesse tempo que o Senhor esteja aqui na terra. Porque Amém. tem um propósito na sua vida, para levar o amor de Deus, levar cura. Porque quando eu entendi
que ser enfermeira, mas também podia orar pelas pessoas que estavam doentes, isso foi maravilhoso, Amém. sabe? Amém. Ora, pessoas, que mais pessoas possam entender o ministério da oração, É, de estar levando o amor de Deus na hora da enfermidade, é, né? Aqui Jeremias 30:17, restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, é. né? E o Isso Senhor nos mesmo. usou o Senhor tanto e usou pessoas para estar orando pela sua vida. Para hoje o É. Senhor está fazendo tanto para Tem mim. uma palavra, Ivanilda, que está em Lucas 22. Lucas Uhum. 22, o versículo 41 diz assim: Ele, por sua vez, se afastou dos discípulos com um tiro de pedra e de joelhos orava. Verso 42, dizendo: Uhum. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Uma coisa que eu queria falar para você, Ivanildo, e para quem está nos Uhum. ouvindo, é Uhum. que tinha momentos que eu estava em coma e eu ouvia uma pessoa orando por mim. E eu Uhum. ouvia música também. E daí, quando eu Uhum. acordei, e eu contei isso para a enfermeira, eu disse assim, daí a enfermeira falou assim, aonde você ouvia a pessoa orando por você? Daí eu falei aqui, do meu lado direito. Daí ela falou assim, mais ou menos que altura? Daí eu falei, um pouco mais para baixo. Ela falou, é uma tia da limpeza, que é cristã, e ela vem uma noite sim, uma noite não, e toda noite que ela tá limpando, ela estava orando por você e pelos demais. E eu Ai, que lindo. estava em coma, mas eu voltava e depois voltava. Eu tinha umas idas e voltas. Então, as Uhum. pessoas que têm dúvida se Deus... a gente pode falar de Deus para alguém que está em coma, pode falar. Eu escutava. Eu Uhum. escutava. Eu escutei uma vez duas médicas conversando, uma passando plantão para outra, e uma dizendo para outra assim, a gente está batalhando aí com o seu Erickson para salvar a vida dele, mas o estado dele é muito grave. Daí a outra falou assim, mas quem sabe ele escapa, né? E eu escutei aquilo. Só que eu estava com Uhum. os olhos fechados e entubado. E dali eu Uhum. apagava. Então, se você perguntar para o pessoal lá da UTI se eu ouvia música e eles ouviam música, de cada 2 noites na semana ia um grupo lá de louvor e cantava na frente do hospital e orava. E era eles que eu escutava quando eu estava entubado. Então não Uhum. era coisa da minha cabeça, era algo que Uhum. estava acontecendo. Então eu ministrei durante todos esses anos na vida das pessoas, e quando eu mais precisei, que eu estava na UTI, as pessoas foram ministrar na minha vida. Até Uhum. tia da higiene orando por mim do lado do meu leito. Então, Uhum. eu acredito que tudo que a gente planta no reino de Deus, a gente colhe em nome de Jesus. Amém. Amém, Cole. Eu tive uma experiência, eu fiquei na UTI também, mas eu não fui entubada. Eu fiz uma cirurgia, fiz uma dissecção na artéria cerebral em 2014. Quando o médico me disse que eu estava correndo risco de morte, aquilo foi como se fosse uma facada assim, no meu coração. E a gente fica assim, nossa, o que eu vou. Fica sem ação, né? Mas é muito triste. Mas estar entubado, a gente que é enfermeira, a gente sabe. E ali, assim, tratar com carinho, tratar com respeito aquela pessoa, porque inconscientemente a pessoa tá ouvindo, Tá. né? Tem uns picos que ouve, Tem né? momentos que Mas ela ouve. mas essa experiência de ir ao céu, ela foi muito linda. Eu, quando eu vejo ali o vídeo que o senhor me mandou, eu falo, Deus, como é lindo, como é lindo, como é lindo. O senhor é lindo, Deus é lindo Amém, mesmo. amém. Mas eu quero dizer para o senhor, o senhor já falou uma resposta agora que eu já ia te perguntar, mas assim, o que o senhor fala para as pessoas que quer esse ministério e às vezes, tipo assim, tem vontade de estar num ministério de oração dentro de um hospital, mas que ainda às vezes fica, não, será que eu vou? Será que eu não vou? Qual é o seu conselho nesse momento agora? Por vidas, por pessoas que estão dentro de um leito precisando de oração, porque a seara
tem poucas pessoas para essa seara, não é? Às vezes as pessoas falam, eu não tenho esse dom, eu não quero. Ou tem pessoas que têm esse dom e não quer esse ministério. Que às vezes tem medo de ver algo dentro do hospital que não é para todo mundo mesmo. Mas tem áreas dentro do hospital que pessoas possam entrar, né? Pode entrar, pode trabalhar com essa... Pode. A gente tem alguns grupos de visitação em alguns dias, na sexta-noite. Hoje, inclusive, tem um grupo que está fazendo visita e orando por pacientes. A gente tem no sábado à tarde. Pode fazer a visita para conhecer e, se gostar, o Instituto do NAMIS, que é da Olga, né? Ele faz um trabalho de preparo para esses visitadores espetacular, muito bom. Eu sempre recomendo, né, o do NAMIS da Olga para as pessoas. Mas algo também que é importante, Ivanilda, e isso eu vou falar agora para as pessoas que estão vendo a live agora e vão ver depois. Em algum momento da tua vida, você vai ter que cuidar de alguém, sabe por quê? Quando você chegar lá, Jesus vai perguntar: eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive com sede e você me deu de beber. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava doente e você foi me visitar. Então, eu vou ter que responder: sim, pai, eu estive no leito de enfermidade do meu primo, da minha mãe, da minha irmã. Eu ajudei a cuidar dele, ajudei a cuidar dela. Não é opcional. Não é opcional. Ele vai perguntar. Ele vai perguntar. E quando ele perguntar, o que eu vou dizer para ele? Que eu não tive tempo, que eu não tive estômago. Não quer dizer com isso que vai ter como você ou eu, antes de aposentar, que vai ficar todo dia no hospital. Não é isso. Em algum momento da vida, você vai precisar cuidar de alguém para que, quando chegue o dia do juízo, você fale para Jesus: eu visitei o Senhor quando fulano de tal estava internado lá no evangélico, quando fulano de tal estava na casa dele muito mal. Sim, sim. A Sônia está falando assim, a Sônia, sogra do Cícero, Leme. Leme, não sei o que ela quis dizer aqui, que é bom ver você falando sobre esse ministério com tanto amor. Seu chamado é lindo, parabéns. O seu chamado é lindo, parabéns. Parabéns mesmo, seu chamado é lindo mesmo. Deus, Amém, que amém. sempre Deus te abençoe por tudo isso que o senhor já fez, por tudo isso que o senhor faz. A intercessão, a Adelaide está falando sobre a intercessão. Mas assim, mesmo não sendo um capelão, não sendo um voluntário de oração, mas todos nós podemos orar no leito de enfermidade? Todos podemos. Não, o curso é necessário para quem quer fazer isso o tempo todo, né? Bastante vezes. Mas aquele que não quiser fazer o tempo todo, é só pedir: usa-me, eis-me aqui. E ele usa. Ele usa. Que bem. Meu pai, ele se converteu antes de mim, né? E numa ocasião, chegou uma senhora lá em casa, e eu era adolescente na época, e disse assim para minha mãe: eu quero que o seu esposo vá fazer uma oração pela minha irmã que está lá ruim na casa, e eu sei que ele é cristão, eu quero que ele vá fazer uma oração. Aí minha mãe falou com meu pai disse assim: não, eu nunca fui fazer oração por alguém doente, como é que eu vou fazer isso? Aí eu olhei para ele e falei assim: pai, eu vou com você, a gente vai junto lá. E daí a gente fez a oração, a mulher estava muito mal, ela melhorou. Aí eu falei pro meu pai: viu, pai, você pode, se você quiser, você consegue. E eu aprendi com isso, que apesar da minha timidez, da minha dificuldade de falar, eu podia ser usado por Deus na vida das pessoas. Que benção. Que lindo. O Charles está dizendo: amo sua vida, meu amigo. Tá falando isso. Ele é o capelão Charles, é uma bênção. Tem muita gente aqui está falando. A Val Guerra, é uma obediência ao pai, ela está dizendo. A Leme ainda falando com tanto amor, né? A gente já falou sobre ela. Mas tantas pessoas aqui falando sobre
esse testemunho do Senhor é bênção mesmo, é bênção mesmo. É, a Val também, a inconsciência da pessoa ouvindo o clamor dos céus. Que lindo. Pastora, eu fiquei muito grata do senhor estar aqui conosco para falar da sua experiência de ir ao céu e sentir tudo isso que o senhor sentiu e contar para nós aqui. É muito lindo. Quando o senhor for lançar o livro do senhor, eu quero também fazer uma live, né, para a gente falar um pouco do livro. Já quero comprar o livro também, Amém. presentear as pessoas, né? Para poder abençoar também a sua vida e abençoar a vida de pessoas, que o senhor já foi muito abençoado por Deus estando aqui. Amém. Para nos contar isso, né? Amém. Para nos contar essa experiência tão linda. Quantas pessoas às vezes fica ali no hospital e não tem essa oportunidade de voltar dentro de uma UTI, às vezes mesmo nos quartos internados, e não tem essa experiência de voltar para contar para nós como é ter essa experiência de ir até o céu. E o Senhor... E né? tem uma palavrinha que eu queria dar por último, assim, que foi uma lição sobre essa questão da inconsciência, que eu comprovei que você escuta em dados momentos, não o tempo todo, né? Quando o medicamento ele dá uma baixada, você consegue escutar. Então, só que a gente que sabe não é a pessoa que está ministrando. Mas interessante é que quando eu era capelão no evangélico, numa noite que eu estava de plantão, me chamaram para orar por um rapaz, e esse rapaz estava em coma, tinha sofrido um acidente, tinha machucado aqui a cabeça, e já estava, inclusive, com os órgãos destinados à doação. E a irmã dele ligou para mim, de madrugada, lá no hospital, e falou assim: pastor, eu acabei de acordar, eu tive um sonho que o senhor foi orar com meu irmão, e meu irmão aceitou Jesus. Aí eu falei assim, mas deve estar havendo algum engano, porque o teu irmão, ele não volta mais, ele está inconsciente. Ela falou: pastor, por favor, vá lá e ore com ele. E eu fui lá. E eu orei por ele, falei de Jesus para ele. E quando eu estava terminando de falar o Salmo 23, o rapaz acordou. Que lindo! Dentro da UTI. Meu Deus. E quando ele acordou, ele viu um susto, e as pessoas que estavam ali, os enfermeiros também, e eles mandaram ir para o corredor, esperar lá fora. Passando uns 20 minutos, eles disseram assim: o rapaz quer falar com você. Entra lá que ele quer falar com você. Aí eu cheguei lá para falar com ele, e ele disse assim, ele estava paralisado, né, do pescoço para baixo, ele só falava e ouvia e escutava. Ele falou assim, bem baixinho: você estava me falando o quê que eu acordei? Aí eu falei: eu estava falando de Jesus para você. Você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero. E ele aceitou Jesus. E eu fiquei tão feliz. Aí eu chamei a família, veio umas 6 pessoas que o médico autorizou, de 2 em 2 entraram, isso de madrugada, começo da madrugada, e se alegraram com ele, foi bem legal e tal. De manhã, 7 horas eu fui embora, e quando eu voltei 7 horas da outra noite para ir lá fazer uma oração com ele, a enfermeira falou assim: pastor, você não sabia? Eu falei: o quê? Ele morreu aquela manhã após aquela noite. Eu falei: meu Deus, mas eu creio que ele havia tido um milagre e ele ia sair andando. E ela falou assim: pastor, ela era cristã, o senhor não entrou para convidar ele para aceitar Jesus? Eu falei: sim. Ele aceitou, pastor, ele está no céu. E quando eu cheguei lá, uma das pessoas que me abraçou disse assim: eu sou um motoqueiro que você falou comigo quando eu estava inconsciente. Meu Deus, que lindo! E quando ele falou aquilo, eu tive vontade de chorar, mas a gente não consegue chorar lá. Aí eu comecei a dar risada, e a gente se abraçou e começou a dançar. Foi uma coisa assim, muito surreal. E ele falou assim: obrigado por você ter acreditado na minha irmã e você ter vindo aqui e falado de Jesus para mim. E daí depois, a hora que eu soube que ele morreu, eu falei assim: Jesus acordou ele só para salvar ele.
Só para salvar, só para salvar. Nossa, que experiência linda! Deus, no céu não tem dor, né? Não tem mais Não. choro, não tem mais isso. Então, às vezes, cura para ir para o céu lá, porque entra só curados lá, né, E pastor? uma coisa Só curados. interessante, eu tinha barba branca, mas eu não tinha olheira lá no céu, eu não tinha marca no rosto. Então, quem acha que é caro fazer um botox, um lifting, fique tranquilo. Quando você chega lá, é repaginado. Ai, que lindo! Ai, lá é curado. Curou para ir para o céu. Ou cura para ficar aqui, o Senhor fica junto. Ou se for curado para ir para o céu, vai para a presença do Senhor. Amém, amém. Pastor, que lindo, que lindo. Eu lembro muitas coisas lá no HC que o senhor fazia, que o senhor orava pelas pessoas e pessoas eram curadas, muitas mesmo. É uma bênção esse seu testemunho, ali de estar nesse ministério de oração, de capelão, de poder falar com as pessoas na hora que elas estão mais necessitadas, né? Mais frágil, de mais dor. E às vezes elas nem escutam, mas o Senhor vai até lá e faz com que elas escutem a palavra dele, para que elas possam entrar no reino de Deus curados, curados. Amém. Pastor, Deus abençoe por esse live, por essa oração, por esse tempo de palavra aqui, por esse testemunho que o Senhor fez aqui pra gente, que o Senhor contou, porque o Senhor é uma prova viva de que Deus do poder, Deus do milagre, restaura no leito de enfermidade, que Deus vem curar aquilo que tudo, que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, como teve na minha. Eu também fui para uma UTI. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Qual é o nosso propósito? É levar o amor de Deus, levar uma palavra que essa pessoa possa entender que o Senhor é real, que o Senhor é invisível e imortal, mas é real, né? Que cada pessoa que escutar de um testemunho desse ou de uma palavra do Senhor possa ter anseio por essa vida eterna. Pela salvação. Amém. Pela salvação. Amém. Pela salvação. Amém. Amém? Muito obrigada mesmo. Olha, se precisar de qualquer coisa, estaremos aqui para estar junto com o Senhor. Eu só não parto para o ministério de hospital, porque a gente já ora, mas eu tenho outro ministério agora, mas é tudo meio junto, né? Tudo em oração. A oração, o Senhor que responde a oração tem poder. Deus de milagre. Que milagre que Deus fez. Eu quero deixar essa mensagem assim. Às vezes de madrugada, eu acordo e eu sinto o cheiro dele. Ai, que lindo, que gostoso. E quando eu acordo, eu me emociono e falo assim, o Senhor está aqui e uma hora o Senhor vem me buscar. Ai, que Ele lindo. ama a gente. Então, se você falou de Jesus para alguém, você compartilhou a palavra, não tema. Deus Amém. pode mais que o diabo e a palavra santa de Deus nunca volta vazia. Pode acreditar. Verdade. É crer que verdade. Jesus será salvo, tu e tua casa. Não só eu, minha casa inteira. Amém. Amém. A Soninha aqui, pintando com a Soninha, ela disse, esse pastor é uma bênção. É mesmo, o pastor é uma bênção mesmo. Conhece a Soninha? A Tatiane Pinelli também, ela é capelã, o senhor conhece com certeza, capelã aí nos hospitais. É uma bênção. Também Deus abençoe o pastor, esse exemplo de capelão. Ela também teve uma live aqui conosco, foi bênção também a live dela. Amém. Mas é isso aí. Eu quero te pedir agora mais uma coisa. Eu quero que o senhor ore. Amém. Se tem alguém aqui nessa live que está passando por enfermidade, amém. Se alguém está precisando de um milagre do Senhor nessa noite, aqueles que ainda vão assistir essa live, que eles vão ouvir que o Senhor esteve no céu e o Senhor falou, volte lá, que tem ainda algo para você fazer, que pessoas sejam curadas. Amém. Pessoas nessa noite amém. Cura. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né? Que o Espírito
misericórdia de Deus paire sobre os hospitais nessa noite e libere a cura por pessoas, aqueles que estão em coma, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Amém. E que o Senhor venha curar. Eu tenho uma abençoadinha minha aqui, amiga minha, Luana, ela teve um acidente de moto, ela e a amiga dela, e foi pro vale da morte, mas Deus tirou ela de lá. Amém. Então, várias pessoas que você conhece já passou por esse Amém. vale da sombra da Amém. morte. Vamos Trouxe orar. de volta. Vamos orar Amém? e algo assim muito especial que você pode agradecer ao Senhor é que Ele sempre tem o melhor pra gente. E Ele sempre dá o melhor. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Vamos orar Amém. então. Muito bom. Senhor Vamos Deus orar. Todo-Poderoso, nós queremos colocar as vidas que nos ouvem hoje, durante as Sim. próximas vezes que estiver vendo o vídeo, que o Senhor visite a cada um agora, Senhor, que o Senhor ministre na vida deles a cura divina, a cura da alma, a cura do corpo, a cura da vida, da família, do trabalho, financeira, que o Senhor derrame teu sangue sobre a vida de cada um e queime todo o mal e restaure completamente em nome do Senhor Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Amém, pastor. Vanilda. Muito Deus abençoe, eu agradeço. Eu também. Fiquei muito emocionada aqui com tudo que o senhor me falou. E vamos junto aqui já. Tchau, pessoal. Muito obrigada por cada um que esteve aqui ouvindo, assistindo. Tem uma moça Esse pastor que é pedindo oração ali pelo fêmur, que vai operar. Aí, pastor, então já ora por ela ali, Tá pastor. bem. Deixa eu ver. Eu, Vai, é a Luana. Neilo, Neves Lu. isso, vai fazer uma cirurgia. Então tá. Isso. Senhor, visita tua filha e põe a tua mão de poder, o teu sangue sobre a perna dessa menina, Pai. Restaura, queima toda enfermidade e dá vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Recebam uma bênção do Senhor. Boa noite. Muito obrigada por todos que participaram. Amém. Amém. Um abraço, pastor. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Amém. Vamos saindo aqui, Jesus. Obrigada. Amém.